Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque. Começou a semana mais importante da história do Botafogo. Vocês todos têm ouvido essa frase há muito tempo, né? E é verdade, dia 25 de novembro, olha só, 25, 26, 27, 28, 29, sexta e 30, sábado, aquele dia que a gente espera que se eternize na nossa história como do nosso maior título, a nossa maior conquista, a Taça Libertadores da América, né? Se Deus quiser. Galera, segunda-feira tá ainda meio friozinho aqui, agora já vai começar a esquentar, por isso tô com esse casaco. Céu de brigadeiro, eu sei que tem muita gente que me assiste que não mora aqui no Rio, né? Então tô sempre trazendo, né, informações meteorológicas. Céu de brigadeiro, tá igualzinho o meu casaco, o céu, e a semana promete tempo bom, né? Já que teve muito instável aí, muita chuva nos últimos dias, tempo bom até quinta-feira, pelo menos, sendo que o Botafogo... Eu vou falar já da programação do Botafogo para essa semana. Aguenta aí. Vou falar até do tempo. Será que o tempo vai estar bom no sábado em Buenos Aires? Vamos lá, galera. Ontem tivemos alguns jogos, né? Corinthians segue aí numa escalada na tabela impressionante. A equipe, o Timão estava há pouco tempo atrás ainda preocupado com o Z4 e agora já olhando, né, com grandes perspectivas até de classificação para a Libertadores do ano que vem. Bateu 3-1 o Vasco, né? O Vasco que acabou demitindo o seu treinador. Isso não é problema nosso, né? Foram acho que 4 derrotas seguidas do Vasco recentemente, culminaram aí com a saída do Rafael. Um jogo importante de ontem, né? Claro, em termos de tabela também, foi a vitória do Internacional, outra equipe aí que está impressionante no retorno, com o Roger, né, Machado, despachou o Red Bull Bragantino 4-1 lá no Beira-Rio. A gente está muito atento ao Inter, primeiro porque é uma das equipes que o Botafogo ainda vai jogar, né? E segundo porque o Inter chegou a 65 pontos, está a 5 pontos, portanto, de Botafogo e Palmeiras, né? Ultrapassou o Fortaleza momentaneamente. O Fortaleza tem 64 pontos e ainda tem um jogo com o Flamengo que tem 62, ou seja, um confronto direto aí. Claro que o ideal, né, é que Fortaleza e Flamengo empatem até para tirar logo pontos de ambos, né? De qualquer maneira, estão um pouquinho abaixo aí de Botafogo e Palmeiras. Justamente esse jogo vai ser no Castelão, né? Fortaleza e Flamengo amanhã, tá? Galera, vou falar aqui, antes de falar da programação da semana, falar um pouquinho de Série B, né? Afinal, conhecemos ontem também os classificados para a Série A. Já sabíamos que o Santos era campeão, que já tinha subido, né? O Mirassol confirmou o vice-campeonato. Impressionante a campanha do Auriverde, né? Lá da região de São José do Rio Preto. E tivemos duas equipes nordestinas, tradicionalíssimas, né? Sport Clube do Recife e também o Ceará, o Vozão. Portanto, teremos o clássico cearense ano que vem na Série A. É sempre muito bom, né? Eu gosto quando dá esse equilíbrio aí, equipes nordestinas tão tradicionais como o Sport e Ceará de volta à Série A. O Mirassol, que é o grande intruso aí, a grande surpresa, jogará pela primeira vez no ano do seu centenário, 2025, completa 100 anos o Mirassol, jogará pela primeira vez a Série A, né? E o Santos, claro, enfim, não preciso nem dizer a história do Peixe, né? Galera, o Mirassol, ele, muita gente não sabe, né? Ele é rival do Novo Horizontino, né? Ali justamente dessa região riquíssima do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. E o Novo Horizontino, por muito pouco, que também não entrou, né? Acabou justamente perdendo a vaga para o Ceará. Então teremos aí o Mirassol ano que vem. Em termos de logística, né? Eu não sei se ele vai poder continuar mandando os seus jogos, né? Se o estádio vai comportar uma Série A, mas de qualquer maneira, para o Botafogo não é tão ruim assim, pensando que, né, Santos e Mirassol, a distância é menor, né? Obviamente que Sport lá na Ilha do Retiro e Ceará em Fortaleza são viagens mais longas para o Botafogo, mas eu sempre penso no torcedor alvinegro do Nordeste, né? A alegria, porque terá mais oportunidades, mais jogos para assistir o Fogão lá na Terra Boa, lá no Nordeste, né? Então, penso nesses aspectos todos, não sei se vocês pensam nisso também, né? Enfim, galera, vamos lá.
falar aqui Vou voltar à meteorologia, né? Eu comecei falando sobre o tempo bom para o fogão essa semana, graças a Deus. Eu só não olhei o tempo em São Paulo, mas acho que o tempo em São Paulo tá parecido com o do Rio, né? Obviamente, normalmente está um pouco mais friozinho, né? Mas é tempo bom também lá em Sampa, né? Deve estar também amanhã para esse duelo com o Palmeiras. Buenos Aires, vamos falar de Buenos Aires. Buenos Aires é curioso, né? Porque o tempo vai estar bem estável essa semana. Quarta-feira, 65% de chuva. Quinta-feira, 45%, baixa um pouco. Na sexta-feira, tempo nublado, né? Em Buenos Aires. No domingo, chuvoso. E claro, vocês querem saber no sábado. Sábado de tempo bom, de sol. Temperaturas entre 17 e 26 graus, ou seja, perfeito para a prática do velho esporte bretão no futebol, né? O jogo vai ser às 5 da tarde, então deve estar já aquela temperatura começando a cair. Então, tudo a favor de um grande espetáculo, né? Justamente da final da Glória Eterna. Vai ser o único dia aí de sol, né? Na semana, vai ser justamente no sábado, dia 30. Tomara que não erre a previsão, né? Hoje em dia não erra tanto, né? Eu lembro que quando eu era criança, né, todo mundo falava, a previsão do tempo erra o tempo todo, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, é muito mais preciso. Então, Botafogo, vamos falar da programação logo? Botafogo, hoje, segunda-feira, treina na parte da tarde no Newton Santos, no nosso tapetinho, até porque, lembrando, o Allianz Parque também é um gramado sintético, né? Então o Botafogo treina hoje no Newton. Após o jogo, o Arthur Jorge vai dar uma coletiva de imprensa para falar, né, dessas duas decisões que o Botafogo tem. A de terça-feira virou uma decisão. Curioso, né? Um campeonato de pontos corridos vai ter uma final, de certa forma. E depois a grande decisão de sábado, né? E aí, em seguida, o Botafogo viaja para São Paulo e, detalhe interessante, o Botafogo viaja com todos os jogadores, tá, do elenco, né? Claro, aqueles que trabalham diretamente com o Arthur Jorge, inclusive, ou seja, os não relacionados, tanto para a partida contra o Palmeiras, quanto os que não serão relacionados para a partida contra o Atlético, estarão juntos, né? Aquela coisa do grupo unido pelo objetivo, todo mundo viajando, e já é a viagem definitiva, porque acabou o jogo terça-feira à noite em São Paulo, né? Na quarta-feira de manhã, o Botafogo embarca direto de São Paulo para Buenos Aires, ou seja, não volta mais no Rio de Janeiro, portanto a viagem é hoje, né? Acho que vai ter até aerofogo, né? Eu vi alguma coisa, publicação, se você sabe, comenta aqui embaixo, da torcida indo hoje, no final da tarde, apoiar o Fogão nesse embarque, né? Que na verdade é um embarque com dois sonhos grandes na bagagem. Falando ainda de Brasileirão, eu acho o seguinte, galera, vamos aqui, passou o domingo que estava todo mundo, né, meio cabisbaixo, meio ainda sentindo aí a pancada que foi esse empate contra o Vitória. Eu acho que agora a gente consegue racionalizar mais as coisas. Eu acho que se o Botafogo perde esse jogo amanhã, vou até bater na madeira aqui, o campeonato está perdido, porque o Palmeiras tem Cruzeiro e Fluminense pela frente, né? Sem menosprezar essas equipes, mas eu acho que vai ficar muito difícil o Botafogo recuperar, né, 3 pontos que ficaria atrás do Palmeiras, 2 vitórias a menos e em 6 pontos a serem jogados nessas 2 rodadas finais. Acho realmente que aí a vaca foi para o brejo, caso o Botafogo perca. Se empatar, eu acho que seguimos ali com chances, mas aí dependendo de tropeços do próprio Palmeiras, né? Diante dessas equipes. Se o Botafogo vence, temos que lembrar que o nosso próximo confronto pós-final da Libertadores vai ser um jogo duríssimo contra o Internacional, que eu acabei de falar, faz a melhor campanha do retorno, né? Ainda sonhando, né, quem sabe com o próprio título do Brasileirão, pegamos o Inter lá no Beira-Rio, né? Mas o Botafogo gosta de jogos grandes. Vou falar disso já. Vou trazer aqui umas estatísticas que o meu amigo, né, meu xará Carlos Renato, me mandou ontem e que me deixou bem animado. Vou passar já esses números para vocês. Então, assim, é isso, galera. E acho que não se fala mais do Botafogo poupar jogadores
amanhã, né? Foi uma ideia que alguns torcedores começaram a ventilar depois do nosso empate de sábado, mas não adianta o Botafogo abrir mão, né? Depois de 35 rodadas, 34, 35 rodadas, abrir mão do Brasileirão. Acho que não faria sentido e, querendo ou não, há uma distância razoável entre o jogo terça e o jogo sábado. Claro que a gente não quer perder jogadores, mas o Botafogo tem sido cuidadoso. A própria saída do Marlon Freitas, né, do jogo de sábado, o próprio Arthur Jorge e o jogador confirmaram que era ali um cuidado da parte fisiológica, né, que ele poderia estar próximo de ter uma lesão, então foi poupado da partida, né? Então é isso, galera. Acho que assim, amanhã é um jogo tudo ou nada. A guerra de bastidores já meio começou. O Textor falou, o Botafogo gosta de jogar lá no campo do Palmeiras, né? E é isso, vamos com tudo. E a gente tem que saber também dissociar as duas questões. Independente do resultado que ocorrer amanhã, o Botafogo está numa final de Libertadores no sábado. Então mesmo que o Botafogo... se o Botafogo perder, não é para entrar em depressão. Se o Botafogo ganhar, também não é para entrar numa euforia. Eu até tento sempre ver, né, o lado positivo da história. Eu acho que se o Botafogo, digamos, tivesse naquela euforia de 15 dias atrás, poderia mascarar os erros que a gente tem visto agora da equipe, né? Poderíamos chegar muito que eu vou usar um termo antigo, né, no oba-oba, no sábado, e perder a concentração necessária que essa partida, né, requer. Eu acho que essas dificuldades que o Botafogo tem tido, até essa queda de rendimento mesmo que o Botafogo tem tido, que é notória, e os erros são em campo, os erros também, a gente já falou aqui do próprio Arthur Jorge, pecando, né, acho que nas escolhas, né, fazem e exigem que o Botafogo tenha uma reflexão, né? Acho que traz o Botafogo um pouco de volta para a realidade, bota pezinho no chão. Vai ter gente que vai falar, o Botafogo historicamente tudo é sofrido, tudo é suado, né? Essa coisa de ganhar campeonato por antecipação não combina com o Botafogo. De certa forma, né, não deixa de ser uma verdade isso. Então acho que se a gente pode analisar algum lado benéfico desses tropeços contra Cuiabá, contra a Vitória, contra o próprio Atlético Mineiro, né? A gente jogando com um jogador a mais boa parte da partida, acho que esses tropeços trazem o Botafogo de volta para a realidade e ver que agora é a hora de chegar junto, a hora de mudar a chave e voltar a ser aquele Botafogo que estava encantando, né, não só os nossos torcedores, mas como o Brasil todo. A gente não quer o Botafogo dando espetáculo, não precisa do Botafogo dando espetáculo, mas essa equipe já provou que quando joga bola, né, sabe ser realmente uma equipe decisiva e que impõe o seu melhor futebol, né? Então o Botafogo é melhor que o Atlético Mineiro, o Botafogo jogando bola, né, voltando a ser o Botafogo, né, de pouco tempo atrás, é o Botafogo que pode ganhar título. Se repetir os erros recentes, né, teremos muitas dificuldades. Então, eu vejo por esse lado, galera. Eu vejo assim, o momento de dar a pane, digamos assim, foi agora, para o Botafogo, né, tudo ajudando, se Deus quiser, fazer 2 grandes jogos. O primeiro amanhã contra o Palmeiras e o outro no sábado contra o Atlético. São 2 partidas, 180 minutos para o Botafogo entrar ligado o tempo todo e dando o seu melhor. Não é só aquela coisa das palavras, né? Acho que às vezes a gente fica muito nesses discursos, ainda bem que os jogadores não estão muito se manifestando, o Textor dá uma provocada lá, o Arthur Jorge responde outra coisa na coletiva, mas não adianta a gente ficar falando, né? Esse jogo só falado, né, de declarações para a imprensa, declarações que o time vai se entregar. A gente sabe que esses jogadores querem muito, então a hora é de mostrar dentro das 4 linhas. Amanhã no Allianz Parque e sábado no Máximo Monumental. É isso, não tem outra conversa. É o Botafogo jogar a semana das nossas vidas, a semana mais importante da história do Botafogo, né, nesses 2 jogos. E é isso, e não condicionar. Óbvio que uma coisa é o jogo de terça, outra coisa é o jogo de sábado, né? Tomara que a gente tenha 2 grandes atuações, que aí a gente vai ficar muito bem no Brasileirão e a gente vai ser campeão da Libertadores da América.
Então a programação é essa, viagem quarta-feira, até porque a Conmebol exige essa chegada 3 dias antes da final, né? Tá no regulamento da Conmebol, então o Botafogo vai direto para a capital argentina de São Paulo, né? Não volta ao Rio de Janeiro. Pessoal, para a gente falar aqui de outro assunto, o Textor, ele rebateu uma matéria recente do jornalista Lúcio de Castro, do UOL, né, em que tentava fazer uma ligação ali, né, meio que aquela coisa, um que conhece o outro, que é vizinho do outro, que é sócio do... Né? Então, para fazer uma ligação, a matéria tinha um viés aí, né, que o UOL tem utilizado para tentar desestabilizar o John Textor e a Eagle. O título era o seguinte: novo investidor do grupo de Textor tem ligação com o bicheiro Rogério Andrade. Olha que loucura, né? E quando saiu a notícia, o Textor, obviamente, que disse que não faz sentido nenhum e que já está processando esse jornalista, até por outras matérias que já foram feitas com essa mesma intenção de enfim, colocar caraminholas na cabeça do torcedor em relação à lisura, né, honestidade do grupo Eagle, né? Então agora ligação com bicheiro, essa aí realmente foi criativa, né? E eu vi até os comentários dos torcedores botafoguenses, né, até indo a cara do Botafogo, né, até indo para brincadeira, a gente tirando um sarro da situação, falando agora então o Botafogo vai ser campeão, né? Porque a gente lembra da ligação que tinha o Emil Pinheiro, né, ex-presidente do Botafogo, né? Quem viveu essa época, né? Emil Pinheiro, que era bicheiro, época que tinha o Castor de Andrade no Bangu, né? E o Emil lá no Fogão, entre outros nomes, né, ligados à loteria zoológica. Então o pessoal até brincou que agora vai, né, já que tem a ligação, mas é tudo, né, uma coisa do UOL tentando desestabilizar o Botafogo e descredenciar, né, a SAF Botafogo, que, né, é um sucesso e se incomoda demais, né? Se não incomodasse, os caras iam estar tranquilos falando só de futebol, mas toda hora tentam achar pelo em ovo, né? Tentam achar alguma coisa ilícita, tentam falar de crise no Lyon, né? E aí com isso tentar desestabilizar o Botafogo. Felizmente o Textor é um cara que não tem meias palavras, ele na mesma hora ele rebate como tem que ser e beleza, tá falando isso tudo? Justiça brasileira, justiça norte-americana, ele já deixou claro que não vai permitir, né? Que os caras vão ter que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar alguma coisa sem ter provas, né? Tentar achar, né? Porque é aquele negócio, né? É amigo de um que conhece o outro, que é sócio da empresa. Não, pelo amor de Deus, né? Pessoal, é isso. Eu tô recuperando aqui o meu otimismo. Confesso que ontem estava para baixo, né? Campeonato de pontos corridos, talvez o Botafogo ainda não esteja realmente sabendo entender como funciona esse campeonato. Eu quase esqueci, hein? Agora eu vou falar o que o meu amigo o Carlos Renato passou, que é bem interessante, que é justamente um ânimo, né, pra gente, que é o seguinte: o Palmeiras ele é muito eficiente contra as equipes de baixo da tabela, né? Como foi agora sábado contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras ele tem a maioria dos seus pontos conquistados contra esses times. Então tem um comparativo aqui rápido que eu vou passar para vocês, que é a performance do Palmeiras contra os times do G5 e a performance do Botafogo contra esses mesmos times do G5, tá? Só para vocês terem uma noção do disparate, tá? Dessas duas campanhas. O Palmeiras contra o Botafogo teve uma derrota, vai jogar amanhã, né? Tomara que tenha a segunda derrota. Contra o Internacional, que agora subiu, está em terceiro, uma derrota e um empate. Contra o Fortaleza, também uma derrota e um empate. E contra o Flamengo, 2 empates. Ou seja, dos 21 pontos disputados, amanhã vai chegar a 24, né? Pontos disputados, o Palmeiras conquistou apenas 4 pontos. Então, de 21 pontos contra as equipes do G5, Palmeiras conquistou apenas 4 pontos. É realmente uma campanha horrorosa, né? Campanha de rebaixado. Vamos ao Botafogo. O Botafogo disputou 18 pontos até aqui. Amanhã vai a 21, né? Depois, no próximo dia 4, vai a 24.
Então vamos lá, contra o Palmeiras temos uma vitória, amanhã faremos a segunda vitória, se Deus quiser. Contra o Internacional também temos uma vitória, dia 4 vamos para a segunda vitória, se Deus quiser. Fortaleza, temos um empate lá no Castelão, até controverso, e uma vitória nossa. Flamengo, temos 2 vitórias, né? 2-0 no Maracanã e o passeio 4-1 no Newton Santos. Ou seja, dos 18 pontos que o Botafogo já disputou contra equipes do G5, nesse momento, o Botafogo conquistou nada mais, nada menos do que 16 pontos, perdeu só 2 pontos. Ou seja, como eu falei, uma diferença muito grande de desempenho quando se fala de Palmeiras contra equipes que estão no topo da tabela e Botafogo contra equipes que estão no topo da tabela. Botafogo gosta de jogo grande, né? E o Palmeiras é aquele carinha ali burocrático, né? Eficiente, né? Não podemos negar, uma equipe muito eficiente, especialmente contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então, isso dá um ânimo, né? Na prática pode ser que não ocorra, mas nos dá um alento, né, de ver que realmente, pelas campanhas até aqui, o Botafogo pode sim, né, se recuperar justamente na hora decisiva contra o nosso principal rival no momento, pelo título do Brasileirão. Beleza, galera? Deixa seu like, faça seu comentário se você não é inscrito. Tá esperando o quê? Dá aquela moral pro canal, se inscreva. Às vezes você também acha que tá inscrito e por alguma razão a plataforma te desinscreveu. Confere. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações quando tem vídeo novo, né? E é isso, vamos junto. Semana gloriosa, rumo à glória eterna. Fogão pra cima, sempre.